Muito bem, estamos aqui para mais uma dissecção metálica. E qual será a banda de hoje? É uma banda conhecida aqui no Brasil, teve seus álbuns já lançados por aqui há um certo tempo, na época do vinil, tá? É uma banda que hoje disputa aí o nome, está numa disputa jurídica de nome. É uma banda inglesa, é uma banda que já passou por vários, não vários estilos, mas teve uma, vamos dizer assim, uma tendência meio hardcore, meio metal, um pouco mais metal, depois mais hardcore. Hoje está mais aí no punk hardcore. E você já deve ter adivinhado de quem nós estamos falando, dos cachorros ingleses. Então, English Dogs, né? Uma banda que está aqui já no seu, seria o seu quinto disco, se a gente não contar os EPs, né? É uma banda que tem uma história meio esquisita aí, mais ou menos nesse período, né? Porque eles vinham aí de uns álbuns bem interessantes aí, fazendo sucesso no meio metálico, né? Principalmente o Where the Legend Began, né? Que saiu aqui no Brasil, um álbum do tipo capa aquelas que abrem, né? O famoso gatefold. E aí de repente a banda some, desaparece, né? O que aconteceu na verdade foi uma debandada geral, uma mudança aí de atitude da banda, né? Que começou lá em 81, né? Inicialmente os caras se chamavam Janus Stark, né? Mas foram indo aí, lançaram uma série de trabalhos, né? Chegando até a ser, como eu falei, ser considerado até um pouco mais metal do que punk hardcore, que seria o início, os caras com cabelo moicano e tudo mais. Mas aí vamos chegar nesse período desse álbum aqui, né? Porque quando chegou ali para entre 93, né, a 97, a banda ficou meio numa crise de identidade, né? Voltando a ser um pouco mais punk, hardcore, um pouco diferente. Até voltou depois, em 97, mudou para Janus Stark, que hoje em dia os caras ainda estão brigando aí pelo nome, mas enfim. Esse álbum de 95 é um álbum que ele é meio, sei lá, meio confuso, vamos dizer assim, porque tinha tudo para ser um bom álbum, para ser uma ótima produção, ainda mais com o Andy Snap, né, na produção ali do disco, mas eu achei que ficou bem confuso, né? A capa aí normal, né, do All the Worlds Are Rage, né, uma capa ok, né, saindo aí do que eles iam fazendo com as coisas mais épicas, mas uma capa mais punk mesmo, né, hardcore. Aqui a gente tem já um monte de música, 17 faixas compondo esse álbum, né, na faixa de 2 minutos, 3 minutos cada uma delas, né, e o trio remanescente aí, né, com o Shock no baixo, o Paint na bateria e o Giz, né, nos vocais e guitarra. O Paint aí, o baterista, né, chegou a tocar no The Damned, né, banda conhecidíssima aí, né, bem dentro do circuito, tá? Assim como os outros integrantes passaram por algumas outras bandas famosas, né? Só o Shop mesmo, né, que ficou aí no English Dogs ou no Janus Stark, né? E temos aí algumas participações nesse álbum, né? Temos o Shaw Atkins, né, cantando aí alguns vocais, né, em algumas faixas, como o Stupid, né, o Stupid, que chegou a ser da banda de 94 a 95, e aqui nesse álbum está apenas como participação especial. Mas vamos ver aqui o que interessa então, né? Aqui a fotinho lá do encarte, né? E o disco propriamente dito, né? Repara, os caras continuam com o moicano ali, né? Mas com ar também meio metal, né? E aí o disco já começa esquisito com o Shoot Your Own Head Off, né? Nem parece o English Dogs clássico que a gente conhecia, é um hardcore bem comum, quase amador, bem desleixado mesmo, uma produção fraquíssima, né? Parece um ensaio, né? Já I've Got a Gun, né? Vai numa linha mais pop punk aqui, bem básico mesmo, né? Faltando um pouco de peso, tem um refrão até meio oi, né? Aquele punk assim mais inglês mesmo, né, tipo Cock Sparrow, por exemplo, né? Enfim, são as duas primeiras assim que já deixam a gente meio assustado, né?
Em seguida a gente tem Last One Standing, é um pouquinho melhor, lembrando alguma coisa aí do English Dogs, né? Mas a produção é horrorosa, sofrível, para não dizer a verdade, né? Podia ter um resultado um pouquinho melhor, né? Uma outra que dá uma melhoradinha, This is not a war, né? This is not a war. Puxa um pouquinho mais pro GBH, né? Assim, um hardcore mais inglês, tradicional. É uma boa faixa, né? Mas nada demais, assim, nada de excepcional. Então, essas 4 primeiras assim já dão uma, você já fica meio assim com o pé um pouco atrás em relação ao disco. Aí a gente segue com Deleted, né? Que, meu, é para deletar mesmo, né? Deleta isso da sua vida. É um hardcore com um pouco de grunge, assim. Se é que isso é possível, né? Essa mistura. Eu achei uma coisa assim meio ruim, né? Uma faixa assim que realmente já deletei, nem lembro o jeito dela, né? Out in the Cold melhora um pouquinho, né? Mas o nível da qualidade da gravação é péssimo, tá? É uma faixa boa, mas que poderia ter um resultado melhor, né? Wrecking Spree, aí sim, né? Começa a coisa a ficar melhor. É um hardcore um pouco mais de melodia, a gente começa a perceber algumas coisas funcionando melhor, alguns detalhes metálicos ali, né? Lembra até alguma coisa do Circle Jerks, né? Que era mais um hardcore melódico mesmo, tá? Eu diria que essa faixa aí é a melhor até o momento, né? Na sequência aí, então você já, opa, achei alguma coisa interessante, né? Mas o destaque mesmo é Die Waiting, né? A música com ótimas ideias, guitarras bem metálicas mesmo. Faltou alguma coisa ali de peso na gravação, né? Tá aquele punch assim um pouco mais forte, mas pelo menos é um destaque, né? Um destaque do álbum, é alguma coisa que você já vai querer escutar de novo, né? Se tivesse um capricho um pouquinho maior ali na gravação, com certeza seria uma daquelas faixas que a gente fica escutando algumas vezes seguidas. O álbum segue, né? Tem um monte de faixa, Under a Private Attack, né? Mas é mais uma que parece que saiu do ensaio direto para cá pro disco, né? Tem alguns trechinhos de novo, alguma coisa de oi, assim, aquele punk mais oi, tipo Cocker Sparrow, né? E a gente vai para um outro destaque, né? Que é a Fortress Europe, né? Finalmente aí, as guitarras mais evidentes, assim, umas guitarras bem mais audíveis, um som bem mais metálico, é uma faixa que eu gostei pra caramba. Talvez seja a que eu tenha mais gostado do álbum, né? Acho que olhando para trás agora, seria minha predileta, né? Seguida aí por mais duas, a Cog in the Machine, né? Que tem uma intro legal, uma introdução assim com bateria bem destacada, né? Uma gravação com qualidade, né? Então, pô, primeiro que você fala assim, nossa, dá para ter qualidade aí na gravação, né? Então não foi à toa, né? Faltou acertar alguns detalhes, mas é uma boa faixa também, né? Por Air Quality meio que segue, né? Uma qualidade ruim também de som, mais fraca, né? Faltando de novo alguma coisa aí na gravação, na produção de força e impacto, né? Tem uns trechos mais acessíveis, mas acabou também cansando, né? Acabei achando meio cansativo. A gente segue aí por Bad Manner, do What You Are, tem uma letra bem legal mesmo, um hardcore mais tradicional, não tem tanta coisa metálica, mas é um hardcore bem legal, sem muitas novidades, mas legal. Se você gosta de hardcore, vai curtir essa música. Grass é outra que não funciona, fica meio monótona, né? Você acaba falando assim, de novo, já escutei isso aqui algumas vezes nesse álbum, né? Parece que voltou em alguma faixa. O destaque mesmo é só para bateria, né? E esse destaque vale para o disco inteiro, né? Se tem um instrumento que se destaca, é a bateria. Os vocais acabam sendo muito cansativos, né? Para várias faixas, né? Reduction Line é mais uma música que, meu, produção aí não ajudou em nada, né? E você já começa a achar que os caras estão repetindo bastante, tá voltando nas ideias, tá? Como a seguinte, né? Que é uma boa faixa, né? O 16 Body in the Line, parece um Bad Religion, assim, aquele pop punk com um pouco mais de melodia, né? É um ótimo trabalho de bateria de novo, né? Mas apenas uma boa faixa. Bom, e essa altura você já deve ter visto. O encarte poderia estar mais bonitinho, né? Só branco e preto, branco e preto. Podia ter algumas coisas um pouco mais caprichadas no encarte. Finalmente chegamos ao final, né?
com o Desarme, que é um outro hardcore comum aí, interessante, mas não passa apenas de uma faixa boa, né? Então eu acho que o disco acabou ficando muito cansativo, né? Muitas faixas sem muito destaque, algumas gravação assim não tão legal, né? Não chama atenção. Então faltou também algumas coisas mais individuais aí, né? Então não funcionou para mim o álbum, né? Ficou ali na média, não é ruim, né? Mas ele ficou na média. E o que eu falei, né? Olha que o álbum foi produzido pelo Ed Snap, né? Junto com English Dogs. E o Ed Snap é um cara gigantesco nesse aspecto aí, né? Guitarrista, tocou no Saba, então assim, o cara conhece, né? Milhares de produções, né? Então não sei se foi proposital ou não deixar tão sujo assim, deixar tão mal gravado entre aspas, né? Então eu acho que a banda podia ter entregado um pouquinho mais, né, do que apresentou neste álbum. Com isso, a gente vai então aqui para a avaliação, né, desse disco. Ficamos aí com a arte 6, né, como eu falei, tudo normal, né, não é um grande destaque, tudo normal. O encarte podia ter um pouco mais de capricho, né. Os músicos também, embora a batera tenha sido um destaque, mas nada assim que realmente chame a atenção, que você fala assim, nossa, né, o cara arrasou aqui, o cara destruiu o disco. A produção, por incrível que pareça, como eu falei, né, a produção mediana, né, ficou devendo, na verdade, mas vamos deixar na média aqui, né. E as composições também, né, na média, não passando aí de uns 5, algumas faixas boas, um outro destaque, mas nada inesquecível, né? Aliás, muitas esquecíveis. Com isso, né, os caras estão ali raspando, né, na média com 5,5. Então recomendo o álbum apenas para quem realmente é muito fã do English Dogs, ou se você gosta de um hardcore mais cru, né, sem muitas novidades, mas nada, muitos outros discos muito melhores para você, mesmo que você goste de hardcore, para você ir atrás. Para quem é fã do English Dogs, beleza, completar a coleção, mas não é um álbum que vai fazer diferença na discografia da banda, não, tá? É isso aí, espero que vocês tenham curtido aí, deixa a sua opinião, e se você acha que o álbum é mais, ou que o álbum é menos, né? Ou se você não conhece o álbum, vai lá escutar, né? Escuta essas músicas que eu falei, vê se você curte essas músicas, né, realmente, ou não, né? Ou curte o disco inteiro. Tá aí então mais um álbum dissecado aí, né, faixa a faixa, e até a próxima!